Muito bem, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa de hoje aqui no Mundial Telenotícias. A primeira edição de hoje, ao meio-dia, foi exclusiva para os nossos membros. Se você ainda não é membro do nosso canal, se torne membro hoje mesmo para desfrutar dessas edições especiais e exclusivas para os nossos membros, onde apresentamos muita coisa boa, inédita e exclusiva. Mas agora vamos para a segunda. A imprensa esquerdista brasileira tenta vender como vitória histórica um encontro que na prática não rendeu absolutamente nada a Lula. Trump foi direto, não houve acordo, não houve avanço e pode ser que nada ande. Enquanto rádios e TVs no Brasil inteiro comemoram como se o petista tivesse conquistado o impossível, a realidade é que ele saiu da Malásia sem foto oficial ao lado de Trump, junto com aquele evento da Ásia e Estados Unidos. Saiu também sem tarifa derrubada e ainda foi alvo de chacota ao pedir censura contra jornalistas. A cena foi de constrangimento e não de diplomacia bem-sucedida. Para completar, Lula ainda se colocou como mediador da Venezuela, pregando que Trump não pode resolver tudo na bala, mas não convenceu ninguém. Washington deixou muito claro, Maduro só terá alívio com mudanças concretas. E em Brasília, outra polêmica. A presidente do STM, o Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, resolveu pedir desculpas em nome da Revolução de 64, num gesto político que reescreve a história e transforma guerrilheiros comunistas em mártires. Nós vamos falar sobre esses assuntos e mais um pouco nesta segunda edição do nosso programa do dia, programa de análises e opiniões que volta logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí. Até já! Eu quero falar para vocês que eu fiquei tão feliz comprando esse medicamento articular para minha mãe tomar, ela fazer esse tratamento, que eu resolvi colocar no grupo o articular, que eu coloquei, agendei como remédio para dor, né? Pessoa que necessitar, comprar também, porque vale a pena, viu? Minha mãe tá boinha, minha mãe não fazia mais nada, sentindo dor nos ossos, para tudo quanto era lugar. Minha mãe tá lavando roupa agora, minha mãe tá limpando casa, minha mãe tá uma bênção, uma senhora já com 87 anos de idade, tá fazendo de tudo dentro de casa, porque tá tomando esse medicamento. Olá, Paulo, é sempre muito gratificante, é sempre prazeroso estar aqui para falarmos desse produto espetacular, né? Quando a gente fala em dor, quando a gente fala em sofrimento, quando eu falo em artrose, em artrite, já vem aquele pensamento, meu Deus do céu, lá vem remédio. Gente, calma, presta sua atenção, porque esse produto aqui, ele é um produto totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já consumiu para dor. Eu sei que quem sofre com dor fala assim, mas não vai adiantar para mim, mas no meu caso não vai resolver, porque no meu caso eu já tomei até morfina, até Tramal e não resolveu. Gente, presta só atenção, porque tá falando aqui uma pessoa que também sofreu com dor. Para quem não sabe, eu tive artrose e condromalácia há 12 anos atrás. E também fui uma pessoa, vamos dizer, teimosa, uma pessoa que infelizmente colocou o remédio de farmácia em primeiro lugar. Eu sempre falo, gente, através da minha experiência que você que hoje toma medicação de farmácia, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, para com isso. Eu falo pra você, para com isso, porque eu tô falando de algo que tá destruindo o seu rim, destruindo o seu fígado, abaixando a sua imunidade, causando dependência pra você e nada de resolver o problema. Você já percebeu que o remédio, ele não reconstrói cartilagem? Ele não vai tirar aquela inflamação, não vai resolver o problema. O remédio, ele simplesmente é uma química que tem um efeito de duração, tem um tempo lá de duração. Esse efeito, ele passa, a dor volta de novo. Então não dá pra ficar dando murro em ponta de faca. Não dá pra ficar gastando todo o nosso dinheiro com algo que não vai resolver. Se você quer acabar com o problema, você precisa tratar, resolver o que causa a dor. Porque a dor nada mais é do que um alerta que o seu corpo está te enviando de que algo está em mau funcionamento. E é sua obrigação resolver o problema, tratar o problema. E é por isso que o Articulark, ele entra em cena. Porque ele é um produto extremamente funcional para quem tem desgaste, para quem tem inflamação crônica, para quem tem osso batendo com osso, para quem tem artrose, artrite, bico de papagaio, fibromialgia. E sabe o que ele carrega dentro da fórmula? Tudo!
tudo que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. É tecnologia de primeira. Esse produto ele consegue identificar aonde que é o desgaste, aonde que é a inflamação e ele carrega substâncias até o local afetado para acabar com a dor já na primeira semana de uso. É incrível. Uma semana de uso eu garanto para você que você vai voltar a fazer coisas que hoje você faz com dificuldade. E olha, se eu fosse você, eu aproveitava hoje, porque hoje tem uma promoção imperdível para você e um presente especial. Olha só, hoje, para os 200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora para acabar com a dor, eu vou dar 80% de desconto. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir, 0800 591 4391. E hoje, como eu falei, tem coisa boa pra você. Você ligando agora ganha de presente o nosso novo lançamento, é o VitaForm. É um produto para tirar toda aquela gordura localizada. Para você que tem sobrepeso, para você que convive com a obesidade, você vai emagrecer de forma saudável. Ele tem laranja moro, tem vitamina A, vitamina E. É um complexo muito forte para quem está acima do peso. Então a gente sabe que quem está acima do peso também sofre com dor, porque é o joelho que carrega o peso, é o joelho que sustenta o seu corpo, e você emagrecendo, você automaticamente tem uma melhor qualidade de vida. Ligou, ganhou o VitaForm. É só você ligar 0800 591 4391, Paulo. Legal, e olha só essa que maravilha, hein? Soldados americanos realizaram uma nova operação de impacto no Caribe com 2 apreensões seguidas que desmontam a farsa dos chamados pescadores da região. Na verdade, narcotraficantes em plena atividade. A primeira detenção, que até agora ainda não havia sido divulgada publicamente, aconteceu em terra. Primeiro, um helicóptero militar dos Estados Unidos interceptou uma lancha carregada de drogas, narcóticos, e ordenou que os tripulantes encostassem na praia. Dentro da embarcação foram encontrados inúmeros pacotes de entorpecentes ilícitos, confirmando que não se tratava de pescadores inocentes, mas de criminosos ligados ao tráfico internacional. Na sequência, uma segunda lancha foi interceptada ainda no mar por tropas americanas. E desta vez os traficantes preferiram se render de imediato diante da superioridade militar. A embarcação também estava abarrotada de drogas. As 2 apreensões, feitas quase que no mesmo tempo, em paralelo, mostram a pressão direta dos Estados Unidos sobre as rotas do narcotráfico no Caribe e reforçam a mensagem: não há disfarce que esconda o crime, nem refúgio seguro para quem insiste em desafiar a lei. E agora vamos falar da loucura que estão vivendo os jornalistas das redes abertas brasileiras. Você vai ver agora. A imprensa brasileira é esquerdista, toda ela. As emissoras abertas, tanto de rádio como de TV, são todas esquerdistas. Se houver alguma exceção, ela é raríssima. Hoje estão todas dizendo que a reunião com Trump foi maravilhosa para Lula e que a questão do tarifaço está avançando bastante e sendo resolvida favoravelmente ao governo brasileiro. Dizem, entre outras besteiras, que o governo Lula conseguiu convencer o presidente americano de que ele foi enganado por Eduardo Bolsonaro e pelo jornalista Paulo Figueiredo. Que nada do que foi dito a ele é verdade. Que o presidente conseguiu um feito inédito e uma proeza digna de uma reeleição. Você acredita que eu ouvi isso hoje cedo em uma rede de rádio aberta quando estava vindo para cá? Pois é, e foi em rede nacional. Dá para acreditar nisso? Para você ver o nível de lavagem cerebral que essa gente sofreu, ou que faz parte do mesmo esquema para lavar a mente daqueles que as ouvem. O presidente Trump soltou um post nesta segunda-feira dizendo que nada foi acertado até agora,
que não houve avanço algum e que muito provavelmente pode ser que nada ande. Então, como é que os esquerdistas brasileiros estão dizendo que foi um sucesso? Que tipo de sucesso? E para quem, cara pálida? Estão comemorando os encontros porque, segundo disseram, não havia perspectivas para o pessoal da direita de que uma conversa entre os dois presidentes aconteceria. Aí houve o telefonema. Depois, segundo eles, a direita disse que não haveria o encontro. E o encontro aconteceu neste fim de semana na Malásia. Veja que esse pessoal da imprensa esquerdista tem isso como um avanço favorável, esses encontros. Disseram até que Marco Rubio vai mudar de opinião depois de se encontrar cara a cara com Lula. Assim como disseram lá atrás que Marco Rubio estava esquecido pelo governo Trump, estava isolado. Vê se pode. Isso sim é um nível de ilusão muito perigoso, compatível apenas com tratamento médico profissional. Esses jornalistas que estão dizendo isso não são parte do esquema de poder e de roubalheira que estamos vendo todos os dias. Não. Eles são parte mesmo de uma massa de manobra, de mente travada, incapacitada para enxergar a realidade. É como uma formiga que tem visão em 2D. Eles não conseguem entender um mundo em 3D, a realidade. Trump ainda fez chacota do posicionamento do presidente brasileiro em querer censurar a imprensa durante o encontro, que foi pedido pela parte brasileira na Malásia. Esse encontro não estava na agenda de Trump, mas ele abriu uma exceção. Foi lá, de fininho Lula, tentar algo e saiu com o pires na mão. Veja agora como o presidente americano tratou o gesto de censura do presidente brasileiro. Veja. How transparent is the Trump administration? You got Scott, you got Jameson, you got Markup. We're not saying you please don't ask this question. You can ask anything you want. There's never been anything like this. Do you agree with that? Viu aí? Mas esse tipo de coisa a imprensa brasileira não mostra de jeito nenhum, porque não quer que você saiba do que está acontecendo de verdade. Querem passar a imagem de que o atual presidente é um grande estadista e que merece estar de volta em um quarto mandato. A coisa é tão sem noção que o presidente brasileiro saiu mesmo convencido de que ele foi o vitorioso deste encontro. Disse que Donald Trump vai ter de zerar as tarifas, começar tudo do zero, se quiser negociar. Veja o que ele disse. Bem, a segunda coisa é que eu penso que terá que ter uma suspensão de alguma medida da taxação, para a gente começar do zero, e da punição aos nossos ministros, porque não tem nenhum procedimento, não tem lógica. Isso foi dito na frente do Marco Rubio, foi dito na frente do homem do tesouro dele e do homem sabe, tinha três, sabe? Então, foi dito para eles com vergonha e eu fiz questão de entregar um documento. Isso aí. Fiz questão de entregar um documento. O que eu quero? Está lá a discussão do Brasil, a discussão da lei, sabe, magnífica, a discussão da taxação, a discussão da Venezuela, a discussão da greve da Ucrânia, está tudo lá escrito. Sabe? Portanto, ele leu na minha frente. E ele ficou até surpreso quando eu disse que dentro das punições do nosso ministro, além de punir o ministro da Saúde, punir uma filha dele de 8 anos. Quem estava lá viu que ele ficou surpreso. Então eu acho que está estabelecida a relação entre Brasil e Estados Unidos. Quem imaginava que não ia ter, perdeu. Vai ter e vai ter uma relação produtiva para os dois países e para a democracia. Como é que é? O americano aplica sanções e é Lula quem dita as condições? É isso mesmo? O cara perdeu a noção, ele não está com a bola toda, está com prazo correndo e rápido para resolver logo o que os americanos determinaram. Caso contrário, estará em uma tremenda enrascada. Com relação ao julgamento dos presos políticos, Lula tentou se vitimizar. Disse que o julgamento de Bolsonaro e de todos os outros condenados pelos atos do dia 8 de janeiro foi justo, porque contou com relatos da acusação. Relatos.
apenas como provas. E segundo Lula, Trump sabe que rei morto é rei posto, dando a entender que o americano já abandonou Bolsonaro. É sério mesmo isso? Veja o que ele disse. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. É cada absurdo que a gente ouve, né, Gerson, que realmente a gente fica impressionado. Com 2, 3, 4 reuniões, o presidente americano vai conhecer, vai saber a verdade sobre o presidente Lula, o partido dele e toda essa trajetória que o Brasil está vivendo nesse momento. Você acha mesmo, Gerson, que o presidente americano não tem aí uma rede gigantesca de informação atrás dele? Ou ele fica apenas sabendo do Brasil através de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Seja muito bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta. Que final de semana, hein, Paulo? Quanta coisa aconteceu. E você veja que essas palavras do presidente Lula, elas nos transmitem uma série de informações nas entrelinhas, informações subjacentes que são importantes para que a gente entenda o que nós estamos passando. De certa forma, me lembrou aquela entrevista que ele fez com a CNN, né, com a Amanpour, né, que acho que talvez até você conheça aqui dos Estados Unidos, deve ter trabalhado na sua época, mas na entrevista que ela faz, ele tem um momento de sincericídio, quando ele diz que Bolsonaro não voltará dependendo da narrativa que nós construirmos, né? Veja que ele tem esse momento de sincericídio e parece que ele acredita que o presidente Trump comprou essa narrativa de que Bolsonaro é uma coisa do passado, rei morto, rei posto, quando o próprio presidente Trump fez questão de pontuar naquele momento da entrevista que você muito bem colocou ali dentro da aeronave, ele dizendo, olha, quem encerrou a entrevista ali, quem não queria falar com jornalistas era o Lula, ele estava ali meio nervoso, meio inquieto, até porque nós sabemos no Brasil que o Lula não se dá bem nessas entrevistas fora de controle. Ultimamente, já há bastante tempo, ele só se manifesta em ambientes controlados com a imprensa. E controlados e bem pagos, como a gente sabe que acontece com o mainstream jornalístico que é subsidiado, pago pelo governo. Agora, vamos ali a alguns temas interessantes. Ele falou, e nesse discurso essa entrevista coletiva, houve 2 momentos que ele falou algo que para a gente é muito importante. É quando ele diz que ele entende que essas negociações que serão feitas a partir de agora, elas poderiam prosperar, mas ele admite que elas não chegarão a lugar nenhum. Por incrível que pareça, Lula já afirmou, por incrível que pareça, porque você não vai ver isso em nenhum local divulgado, que as chances dessas negociações prosperarem é mínima. E sabe por quê? Eu vou pedir que você coloque aqui 2 trechinhos de vídeos ali que mostram aquele momento em que ele vaza essa informação. Por favor. Eu vou dizer para vocês, Mauro, que é um negociador, o Márcio, que está aqui representando o Alckmin, e mais o Haddad, que vai participar das negociações. Vocês sabem que se depender do Trump e de mim vai ter acordo. Então é importante que quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Gerson, você quer que a gente coloque a outra também junto ou você comenta daqui a pouco? Não, pode colocar porque elas são ligadas. Vai me facilitar, inclusive. E
você só manda para negociar quem você quer que seja contra, se você é contra, ou você quer que vá negociar de verdade, se você quer o acordo. Se você é favorável ao acordo e coloca alguém com má vontade na mesa de negociação, não tem acordo. Olha, Gerson, eu acho que ele está se referindo aí ao Marco Rubio, né? Que o Donald Trump está colocando o Marco Rubio ali, então é que ele não tem vontade de negociar. Qual é a sua impressão disso aí? Pois é, na verdade, ele está se referindo ao Marco Rubio, sim, mas também ele está se referindo à equipe inteira de negociação. Porque, veja, quando ele foi falar o cara do tesouro dele, e depois ele não conseguiu falar o nome do Jameson Greer, é porque são os três que estavam com uma cara péssima naquela entrevista que antecedeu a reunião. Se você acompanhar as expressões, e nós vimos no discurso do Lula lá na ONU, quando ele elogia Cuba e diz que é um absurdo o que está sendo feito com Cuba, rotulando aquele governo como promotor do terrorismo. Se você lembra dessas palavras, a câmera fechou em quem? Exatamente no Scott Bessent, que meneou a cabeça e falou, meu Deus do céu, quanta besteira esse homem está falando da tribuna da ONU. Então, ele sabe que quando ele diz o seguinte, olha, por mim, pelo Trump, o acordo vai sair, mas se tiver reunião nas próximas semanas e alguém falar não para o que nós escrevemos, saibam que não é a nossa opinião, nem minha e do Trump. Isso é coisa desse segundo escalão aí, desse pessoal burocrata que não consegue chegar a um acordo. É de uma ingenuidade, Paulo, impressionante. Primeiro, que parece que ele não sabe que o Marco Rubio é descendente de cubanos, conhece a história de Lula com Fidel e mais do que isso. Ele fala espanhol fluentemente e conhece tudo o que está acontecendo na América Latina. E sabe o que é pior, Paulo? Parece que ele não sabe que o Scott Bessent, ele pessoalmente comprou a briga do Milei, que venceu as eleições domingo agora na Argentina. As eleições parlamentares que endossaram todo o esforço do governo americano para que a Argentina se transforme num referencial de crescimento que está na contramão do que está acontecendo no Brasil. A Argentina está se levantando de um governo socialista que quebrou o país, enquanto o Brasil está quebrando um país com o retorno de um governo socialista. E Marco Rubio conhece isso perfeitamente. Mas eu vou além. O terceiro nome que Lula não conseguiu nem falar, que é o Jameson Greer, esse homem é aquele que está exatamente fazendo todas as investigações que estão colocando o Brasil nas cordas, e que é o homem do departamento que está encarregado das negociações comerciais e que já explicitou que os 40% não tem nada a ver com economia. Os 40% são uma decisão política, Paulo. Então, a chance desse acordo prosperar é mínima, né, Paulo? Nós temos a fala dele aí, só para que as pessoas relembrem e saibam de quem nós estamos falando. Ele é o cara que disse isso aqui, ó. Roda aí. Cited that 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction.
Gerson, o cara é bravo pra caramba, o Jameson Greer, muito bravo. E você viu que o Scott Bessent entrou ali e diz, inclusive a tentativa de detenção de uma cidadã americana em território brasileiro. Estava falando da Flávia Magalhães. Então, o que todo mundo sabe, uma fonte adiantou, é que as coisas foram colocadas, todo mundo dessa comitiva brasileira já sabia do que iria rolar, já sabia, mas parece que os caras, né, queriam ouvir isso ali, olho no olho, pessoalmente, com a ilusão de que, se tivessem pessoalmente, iriam conseguir reverter a situação, iriam convencer Trump do contrário. E ali se depararam de frente com um trio ali gigantesco, justamente quem? Scott Bessent, Jameson Greer e o Marco Rubio. Estavam os três ali e o Trump falou, são eles que vão tratar do assunto. Scott Bessent e o Greer vão tratar da área comercial. E o Greer diz, 10% é o que todo mundo tem, é um padrão para todos os países que nós estamos negociando. Agora, os 40% são de questões relacionadas a rule of law, ou seja, a questão, né, dos abusos, né, do judiciário brasileiro. E ainda citou o nome, né, ali não disse o nome, mas se referiu ao ministro já sancionado. Então, o que uma fonte nos alertou é o seguinte, olha, os caras ouviram lá que não vão partir, né, nenhuma negociação enquanto não entregarem o ministro sancionado. E outro, libertarem todos os presos políticos dos atos do dia 8 de janeiro. Ou seja, então está falando de uma anistia, né, total e restrita. E aí passou a bola para o Brasil, para os brasileiros. O brasileiro fala assim, poxa, o Mauro Vieira coça a cabeça e diz o seguinte, nós vamos ver o que nós podemos fazer. Dessa vez foi com Lula. E agora? O que nós vamos fazer? Nós temos que entregar o ministro sancionado, nós temos que libertar Bolsonaro, que o Trump elogiou na cara do Lula. Veja, se ele não quisesse falar de Bolsonaro, se não quisesse tocar no assunto Bolsonaro, se o Bolsonaro não fosse importante, como Lula disse, rei morto, rei posto, ele jamais faria um elogio como aquele que ele fez na cara do Lula num momento como esse. Para bom entendedor, meia palavra basta, né, Gerson? Pois é, você veja que quando o Scott Bessent faz aquela intervenção que você falou, muita gente pensou que ele poderia estar falando da Flávia Magalhães, mas na verdade ele estava falando, sabe de quem? Do Jason Miller, que é amigo, verdade, que está Jason Miller, dentro da Casa Branca, e ele ali faz a intervenção, e eu vou além. Você veja que a explicação que foi dada foi uma explicação que mostra que esses 10%, e é importante a nossa audiência saber disso, esses 10% são inegociáveis. Esses 10% estão para todo o mundo. Eles fazem parte de uma política do governo Trump que colocou 10% no mundo inteiro. Não existe nenhum país hoje no mundo que não esteja com esses 10% base na negociação. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, Paulo, ao contrário do que a gente vê no Brasil, os impostos subindo, a promessa do governo Trump é que no ano que vem, no imposto de renda, todos nós que declaramos imposto de renda aqui nos Estados Unidos receberemos restituições, porque ele está utilizando as tarifas como uma medida fiscal. Veja que ele está colocando o ônus de arrumar as contas americanas para os outros países e não para o pagador de impostos aqui dentro. É uma política completamente inovadora que é da lavra exatamente de Scott Bessent. Mas eu vou além. Quando se fala dessas negociações, Paulo, muita gente pensa assim, bom, o que o Lula disse é vamos parar com as tarifas e vamos negociar. Ele não sabe, talvez, Paulo, que aquilo que interessava prioritariamente ao governo americano já foi negociado. Você sabia que a Embraer, por exemplo, ela bateu recorde agora no terceiro trimestre em número de aviões entregues e, inclusive, em faturamento, recorde histórico. A Embraer está bombando. E sabe por quê? Porque a Embraer só recebeu aqueles 10% de todo mundo. A Embraer não recebeu os 40%. E sabe por que ela não recebeu? Porque as turbinas são americanas. Os equipamentos são americanos. Eles, na verdade, sabe o que eles fizeram agora, Embraer? Eles estão colocando uma instalação no Texas para manutenção gigantesca, com investimento milionário aqui nos Estados Unidos. Então,
As empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, que são de interesse estratégico dos Estados Unidos, já estão fora desse 40%, Paulo. Aquilo que eles perceberam que poderia influenciar na inflação ou que poderia ter um impacto negativo, já tiraram dos 40%. Então a chance de prosperar essa negociação é muito pequena, Paulo. Olha, Gerson, fica por aí que nós temos que dar o recado de nosso apoiador, mas o assunto está muito bom e a gente vai voltar para dar sequência a isso, tá? Tem muito mais coisa acontecendo. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo! É com grande alegria mais uma vez aqui no seu programa. É sempre muito bom, né, Paulo, vir aqui para poder falar desse produto espetacular, para poder mostrar para as pessoas que tem jeito para ansiedade, que tem jeito para você que tem depressão, que tem jeito para você que sofre com Alzheimer, mal de Parkinson, doenças degenerativas, você que tem células cancerígenas, você que tem problemas intestinais. Andrei, que produto é esse? Para tudo isso ele serve? Gente, você não faz ideia o que esse produto ele é capaz. O cogumelo Juba de Leão, hoje, ele é considerado como o produto do século, porque ele trata as doenças do século. Gente, hoje o Brasil, ele é líder em ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas. E a depressão, então, nem se fala. Todo mundo triste, cabisbaixo, o mundo preto e branco, cada vez mais o amor indo embora. Então, gente, esse produto trabalha diretamente na parte psicológica, na parte locomotora, trabalha na parte neural. Então, para você que tem problema com esquecimento, você que tem TDAH e até autismo, você que tem autismo ou que tem uma criança autista em casa, o cogumelo Juba de Leão, como ele trabalha na parte neural, ele melhora a comunicação dos neurônios, ele melhora a mobilidade, ele melhora a capacidade de memorização e aprendizado escolar. Então, para você que tem uma criança com dificuldade em aprendizado, o cogumelo Juba de Leão vai fazer o seu filho ter uma desenvoltura completamente diferente. E isso vai se tornar algo rotineiro da sua família. Todo mundo em casa consumindo o cogumelo Juba de Leão para não ter ansiedade, para conseguir dormir bem, para conseguir funcionar 100%, lembrar de coisas que hoje você não lembra, planejar e conseguir executar. É um verdadeiro organizador, ele vai deixar você 100%. E o cogumelo Juba de Leão não é só para aquela pessoa idosa não, que está esquecendo, que tem Alzheimer, nada disso. Ele é um produto, como eu falei, desde a criança ao idoso deve consumir. Gente, nós estamos falando de uma doença que cresce muito hoje no Brasil. Ansiedade, depressão, TDAH são doenças do momento. E esse produto é o produto do momento. Então, para você que sofre com esses problemas, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje tem promoção imperdível para você. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, entrega super rápida, resultado é muito rápido, gente. Esse produto, ele tem uma alta eficácia. Você que é médico, advogado, dono do próprio negócio, você que trabalha com pressão, com números, com metas, o cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico, então você tem que dar um descanso, tem que trazer paz pro seu dia a dia e é o que o cogumelo Juba de Leão vai fazer para você. Ligue 0800
591 5520. 0800 591 5520. Para quem ligar agora tem um presentão especial para você. Você ligando agora vai ganhar de presente o nosso novo produto, o Vitaform, um produto para tirar toda aquela gordura localizada, para você emagrecer, mas emagrecer com saúde, com uma alta tecnologia que esse produto tem. Vitaform de presente, você ligando agora. 0800 591 5520, Paulo. Beleza, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Lula resolveu se lançar ao posto de mediador da paz na Venezuela. Durante o encontro, tentou posar de estadista equilibrado e disse que Trump não poderia querer resolver tudo na bala. O tom foi de sermão de palanque, como se estivesse repreendendo um aluno rebelde, ignorando que o presidente americano fala a linguagem da firmeza, justamente o oposto da retórica mansa de Lula. Veja o que ele disse. Eu acho que é possível encontrar uma solução na Venezuela, se houver disposição, sabe, de negociação, e também porque o Brasil tem interesse em que não haja guerra na América do Sul. A nossa guerra é contra a pobreza, é contra a fome. Sabe, se a gente não conseguiu resolver o problema da fome, como é que a gente vai fazer guerra? Para matar os famintos? Então eu quero ir por meio da negociação. E foi essa a sugestão que deu ao presidente Trump. Vamos colocar uma mesa de negociação, o Brasil tem disposição de conversar, sabe, e ajudar nisso. O que não dá é achar que tudo é resolvido na base da bala, que não é. É só isso, querido. O problema é que essa tentativa de se colocar como árbitro não convenceu ninguém. Washington não reconhece Lula como figura neutra, muito menos como referência em democracia, dado o histórico de perseguição política e censura dentro do próprio Brasil. Soou mais como uma jogada para agradar Nicolás Maduro e se exibir perante a plateia interna, vendendo a imagem de líder global capaz de resolver conflitos. Trump não é bobo, como era de se esperar, não deu trela. Seu recado foi simples: a Venezuela não se resolverá com discursos diplomáticos vazios, mas com mudanças reais. Enquanto Lula tentava posar de mediador, os americanos deixavam claro que não vão aliviar a pressão contra Nicolás Maduro sem garantias concretas. E o resultado é mais um episódio em que Lula tenta assumir um papel internacional maior do que o espaço que realmente tem. E volta para casa vendendo narrativa para a imprensa amiga. Na prática não houve avanço algum, apenas mais um constrangimento mascarado de diplomacia pela paz. Gerson Gomes, como é que você acha que ele iria resolver isso assim na conversa? O que ele ia pedir? O único jeito de resolver essa questão, nós falamos isso hoje mais cedo, é convencer Maduro a se entregar. Não tem outro caminho, se entregar e assumir e reconhecer o Edmundo González como o presidente legítimo da Venezuela. Fora isso, o que Lula pode fazer? Paulo, de tudo que o Lula falou, talvez essa tenha sido a parte mais patética. E eu explico por que eu utilizo esse termo. Porque na entrevista preliminar já ficou indicado que esse tema não deveria sequer ser mencionado. Eu me lembro especificamente porque um jornalista perguntou ou uma jornalista perguntou se a questão da Venezuela seria mencionada na reunião. E Trump respondeu assim: não creio que vamos discutir sobre a Venezuela. E aí ele acrescentou: o Brasil, eles não estão envolvidos com a Venezuela. E ele não perguntou estão, mas ele deixou implícito, é quase como ele afirmasse assim: mas eles estão envolvidos com a Venezuela nessa questão de narcotráfico? E ele depois fala uma segunda frase que pouca gente percebeu, que ele diz assim: eles não estão fazendo o que a Venezuela faz, né? É claro que ele sabe que o Lula estava na Rússia com o Maduro celebrando o dia da vitória no dia 9 de maio, ou seja, Lula viajou para a Rússia para celebrar o dia da vitória, os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial,
não esteve com os países aliados, preferiu ir à Rússia durante a guerra da Ucrânia e da Rússia, encontrou o Maduro lá, e sabe o que aconteceu, Paulo, nessa viagem do Lula? Houve uma operação dos Estados Unidos que resgatou integrantes da oposição venezuelana que estavam dentro da embaixada argentina aos cuidados do governo brasileiro. Pois é, o Nicolás Maduro mandou cortar a água, mandou cortar a luz, estava pressionando, ameaçando invadir, e os Estados Unidos foram dentro da Venezuela e tiraram aqueles integrantes da oposição que estavam ali há semanas, já sendo torturados com uma pressão psicológica gigantesca. E sabe o que o Celso Amorim, não, o Mauro Vieira, falou no Congresso Nacional quando ele foi arguido logo depois sobre isso? Ele diz, olha, fiquei sabendo dessa operação dos Estados Unidos pela imprensa. Então você vê, esse é o país que tem capacidade de se colocar como intermediador, e vou mais, vou além. O Brasil, numa hora como essa, o Lula talvez não perceba que o Brasil não tem a estatura geopolítica. Ele, no máximo, poderia ter dito, presidente, nós precisamos achar uma solução que não vá jogar em Pacaraima multidões de refugiados por causa de uma guerra civil na Venezuela. Essa seria uma preocupação legítima. O que acontecerá na Colômbia, que receberá um monte de refugiados se a situação na Venezuela se deteriorar? Essa poderia ser uma postura legítima, mas quando ele se coloca como interlocutor de alguém que estava com ele na Rússia, enquanto os Estados Unidos foi lá e apoiou aqueles opositores que eram do partido e que são do partido de Maria Corina Machado, retirando-os da Venezuela junto com a mãe da Maria Corina Machado, que também foi retirada da Venezuela nessa mesma operação, e o Brasil nem tomou conhecimento, não ficou nem sabendo, Paulo. Você acha que nós temos condição de contribuir em alguma coisa? Como você disse, só se o Mauro Vieira falou assim, olha, nós mandaremos aeronaves brasileiras para levarem toda a cúpula, né? Nós temos ali 4 pessoas, pelo menos, ali junto ao Nicolás Maduro, que deveriam se deslocar para a Rússia, podem até fazer uma escala ali em Ankara, na Turquia, para pegar ali o dinheiro do ouro que já foi mandado, e vão para a Rússia e deixa o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado tocar a transição, que tem apoio de mais de 90% hoje da população, que quer uma transição democrática e pacífica, Paulo. Da maneira que nós vemos aqui, a única possível seria Lula mandar um avião da FAB, pegar o Maduro e entregar em Miami. Só isso, para não haver uma guerra, não haver uma troca de tiros ali, porque os destroyers, as fragatas, os porta-aviões estão chegando. Quando o Gerald Ford chegar ali, acabou. Eu acho que isso deve ser o deadline, né? Há quem diga aí, os analistas aí da América Latina, em espanhol, estão dizendo, torto e à direita, que isso tudo pode ser resolvido até mesmo antes da chegada desse porta-aviões, que pode lançar os aviões a cerca de 1.500 quilômetros de distância. Ele, estando a 1.500 quilômetros de distância, pode lançar os aviões e resolver tudo rapidinho. Então é possível que o Gerald Ford nem chegue, não precisa chegar para que a ação comece. É o que todos eles estão dizendo, estão esperando. Então, a única maneira agora para evitar essa guerra, o disparo de um único tiro, seria mandar lá, como ele mandou lá, trazer a Nadine Heredia, podia mandar agora um avião da FAB e falar, olha, Maduro, se entrega porque o bicho vai pegar, e vai pegar feio. Será que vai fazer isso? Não vai, né, papai? Os caras agora voltaram para casa dizendo o seguinte, olha, nós estamos aí com um tremendo pepino nas mãos, um abacaxi que não temos como descascar. Entregar o Alexandre de Moraes? Não vamos entregar. Soltar o Bolsonaro? Não podemos, porque senão nós perdemos as eleições. Então, já imaginou o tamanho do pepino que os caras têm na mão agora? Não é brincadeira, não. Gerson, antes da gente passar para o próximo tema, deixa eu dar esse recado aqui também, que é super importante. É do nosso apoiador, Se você está precisando de um perfume top mesmo, bacana, melhor do que todos esses aí que você tem visto no mercado, e por uma oportunidade sensacional, o perfume é esse aqui, viu? Uma Noite em Sevilha. Você só adquire através do site que está aparecendo agora na sua tela, etielojavirtual.com. Esse é o perfume que eu uso, ele é sensacional, mas você precisa ver para acreditar. Peça o seu hoje mesmo no site que está aparecendo aí na sua tela e confirme por você mesmo, tá bom? Obrigado. Vamos em frente.
Ainda falando sobre esse encontro na Malásia, né? Ou seja, a ida, né, de Donald Trump para a Ásia, ele voltou a usar sua marca registrada. Estou falando de Donald Trump. A objetividade direta misturada com um certo ar de triunfo. Ao falar sobre a paz entre Camboja e Tailândia, ele lembrou que este acordo é apenas parte de um quadro ainda maior. Esta é uma das 8 guerras que meu governo encerrou. 8. Disse ainda que, em média, tem conseguido resolver um conflito por mês e que só falta agora um para fechar o ciclo. O tom foi de um mensageiro da paz. Veja. This is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan... the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. But the 8 wars that my administration has ended in just 8 months, there's never been anything like that. Never. There never will be either. Querendo você ou não, esse cara é uma fera. Ele está salvando milhões de vidas pelo mundo. Isso é importante. Isso que o pessoal da esquerda deveria enxergar e não enxerga. Odeiam Trump. Mas veja o que ele está fazendo. Ele está salvando vidas. Não importa o que esteja por trás de tudo isso, vidas estão sendo salvas. A mensagem é clara como água cristalina das montanhas. Trump é um líder que impõe ordem onde outros alimentaram caos e reforça que, ao dedicar tempo pessoal a negociações e diálogos, ele pretende salvar milhões de vidas, mais ainda. Para a diplomacia americana é um recado forte. Não é só sobre Camboja e Tailândia, mas sim sobre o papel dos Estados Unidos como árbitro e poder incontornável nas disputas regionais. A fala ecoa como vitrine política para mostrar força dentro e fora dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que pressiona aliados e rivais a reconhecer o protagonismo americano. Gerson Gomes, não é brincadeira isso. É uma guerra por mês que Donald Trump encerra. Isso é ou não é um feito extraordinário? Pois é, Paulo, é um feito extraordinário e acaba sendo um contraponto à questão que nós acabávamos de conversar sobre a Venezuela. Porque veja que desses 8 conflitos que ele cita, e esse do Camboja é muito importante porque ele já havia feito uma intervenção utilizando o poder econômico dos Estados Unidos, houve um cessar-fogo e agora houve a celebração de um acordo de paz em que ele foi pessoalmente para fazer a celebração, a assinatura e endossando e até, de certa maneira, respaldando as condições. Veja que ele citou no discurso dele que esteve naquele acordo no Egito sobre a questão da faixa de Gaza com quase 60 líderes mundiais reunidos. E é interessante essa frase porque não estava no Egito nenhum representante da China, mas principalmente não estava nenhum representante da ONU. Sabe o que é você reunir quase 60 países para celebrar um acordo de paz? E que a ONU, que poderia ou deveria estar promovendo esse tipo de acordos, sequer estar presente? E agora, de novo, quando ele faz esse acordo, ali também o representante, o secretário-geral da ONU, não estava presente e, mais do que isso, ele esteve presente na reunião grande que foi feita, inclusive com a presença de Lula também, naquele discurso em que Lula, inclusive, fala que o Brasil ficava dependendo dos Estados Unidos e da Europa e agora nós vamos nos afirmar junto ao sul global, aos países que precisam se unir. Ainda naquele discurso de imperialismo americano, de fugir da ideia dos países ricos,
quando esse discurso anacrônico, Paulo, ele é atropelado. Mas é importante a gente lembrar que quando ele fala desses 8 conflitos, ele está falando, obviamente, do Egito também com a Etiópia, naquela questão de uma barragem ali do Rio Nilo, ele está falando da Armênia e do Azerbaijão, com certeza, está falando, obviamente, da faixa de Gaza. Veja que ele fez uma escala. Esse homem é impressionante a saúde dele, porque na viagem ele faz uma escala no Catar para acertar os ponteiros ali. Porque ele disse, olha, se o Hamas não cumprir o acordo, vocês, árabes, têm que entrar com tropa lá, porque se vocês não entrarem, eu vou entrar. E ele fez essa escala, vai para a Ásia, agora já está se deslocando para conversar com a primeira-ministra do Japão, estará num evento na Coreia do Sul, no qual ele deve encontrar, inclusive, o Xi Jinping. Então você vê que o nível das tratativas geopolíticas são muito grandes, mas ele não citou, mas eu vou citar. Houve um conflito, o único de todos esses conflitos que ele está dizendo que os Estados Unidos, e ele avoca a si a responsabilidade, os méritos, houve um único conflito que ele resolveu sem o uso da expressão econômica. Foi o conflito Israel-Irã. Para esse conflito, que ele chamou de Guerra de 12 Dias, ele usou a expressão militar. Fez aquele bombardeio ali nas instalações nucleares no Irã, utilizando o que existe de tecnologia mais avançada e mais poderosa da estrutura militar norte-americana. E, novamente, agora na Venezuela, no Caribe, ali com a questão venezuelana e colombiana, não podemos esquecer, ele de novo está trazendo a expressão militar como dissuasão. Então, Paulo, preste atenção, de fato, o Gerald Ford está a caminho, ele já saiu do mar Mediterrâneo, já deve estar no Atlântico. Nós temos agora um furacão passando aqui na Jamaica, que deve dar ali uma sobrevida de algumas horas ali, talvez para o Nicolás Maduro, não sei, porque os navios americanos já estão cerrando, inclusive em Trinidad e Tobago, que fica ali a 14 quilômetros do território da Venezuela, seriam minutos se fizessem um voo de caça. E essas tropas que estão chegando, que receberão, obviamente, um reforço que está vindo ali do Mediterrâneo, veja que ele desloca o principal porta-aviões com toda a sua estrutura que a gente chama de Strike Force, ou seja, é um Strike Group, que vem todo completo, que é deslocado do Mediterrâneo para a América do Sul. É um assunto completamente diferente que nós, brasileiros, precisamos prestar atenção, porque, obviamente, esse poder bélico, ele não está falando somente com a Venezuela. Veja que a Bolívia já marcou, o presidente da Bolívia já disse que o presidente Trump, quando voltar, ele já estará em Washington para prestar ali o seu agradecimento pelo apoio e pedir que os Estados Unidos voltem a ajudar a Bolívia a se livrar da herança maldita do socialismo e de ser rotulada como um país produtor de cocaína. Então você veja, muita coisa está mudando, Paulo, e bem rápido. Não, e tem mais uma coisinha, né, que vai deixar muita gente revoltada. E eu acredito que você, como militar, Gerson, também deve ter ficado chateado, né, bem chateado. Vamos falar de Brasil. A presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha, resolveu se aventurar em um terreno que não lhe cabe: exaltar criminosos que, no passado, tentaram um golpe de Estado em nome do comunismo e do socialismo. Em um gesto político travestido de pedido de desculpas, a ministra ultrapassou os limites de sua função, se colocando como porta-voz da história ao se referir à Revolução de 1964. Veja. Boa noite, senhoras e senhores. Estou presente neste ato ecumênico de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil.
pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas durante a ditadura. Eu peço perdão a Vladimir Herzog e sua família, a Paulo Ribeiro Bastos e a minha família, a Rubem Paiva e a Mira Leitão e seus filhos, a José Dirceu, a Aldo Arantes, a José Genuíno, a Paulo Vanucci, a João Vicente Goulart e a tantos outros homens e mulheres que sofreram com as torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país, pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. É preciso dizer claramente: aqueles que pegaram em armas contra o Estado brasileiro não eram heróis da democracia, não, mas militantes que desejavam implantar uma ditadura nos moldes de Cuba e da União Soviética. Vai dizer que não foi isso? A história está aí. Crimes foram cometidos, sim, mas não apenas por agentes do regime militar. Também pelos grupos de esquerda que sequestraram, mataram e tentaram desestabilizar o país. Quando uma autoridade do judiciário se presta a homenagear e dar legitimidade a esses mesmos grupos, faz política ideológica, não justiça. Em vez de respeitar o papel institucional que exerce, a ministra preferiu adotar uma narrativa que ecoa o discurso de facções que lutavam contra o Brasil democrático verdadeiro, tentando transformá-los em vítimas absolvidas pela história. A intromissão é descabida. Se Maria Elizabeth deseja pedir desculpas, que o faça em nome dela própria, de sua facção ideológica, não em nome das Forças Armadas nem do povo brasileiro. Os militares de 1964 não estavam lutando para destruir o país, mas para contê-lo diante de uma ameaça real, concreta e armada. Transformar terroristas e guerrilheiros em mártires é não apenas uma injustiça histórica, mas uma afronta aos que viveram aquele período e sabem o que estava em jogo. Impedir que o Brasil fosse entregue a um projeto totalitário. Gerson Gomes, como é que você viu a declaração da ministra, você sendo um militar? Vejo com tristeza por um aspecto, Paulo. Eu reconheço que há grande sofrimento, houve pessoas, de fato, que suas famílias até hoje sofrem os efeitos daquele período, que foi um período e um regime de exceção, por que não dizer? Os governos militares, de fato, representaram um período da nossa história em que houve governos autoritários. Ou seja, nós não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos esquecer que havia censura, não podemos esquecer que houve, sim, combate, mas ela citou em suas palavras alguns nomes ali na cerimônia. Eu estava ouvindo ali o discurso em que ela cita, por exemplo, o José Genuíno, que foi preso lá no Araguaia. É difícil até para a gente explicar para os mais jovens hoje o que o José Genuíno estava fazendo lá na ponta do Bico de Papagaio, lá no finalzinho, numa área do atual Tocantins, completamente longe. Mas é porque havia grupos com abordagens diferentes. Havia aqueles mais trotskista que entendiam que a revolução deveria ser feita pela guerra revolucionária, pela luta armada nas cidades, mas havia também aqueles que eram mais maoístas e que
deveria ser uma movimentação do campo para a cidade, como a gente viu ali as ligas camponesas ali do Nordeste, mas também havia aqueles que eram foquistas, que se inspiravam na doutrina de Cuba, aquilo que entendia que você deveria criar focos de guerrilha no meio da selva, como aconteceu na Colômbia, no Peru com o Sendero Luminoso, com o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, que depois derivou para as Farc, como a gente viu em vários países, e eles queriam reproduzir no Brasil, e por isso o José Genuíno estava lá. Aliás, eu conheci o oficial, o tenente, que o capturou. Eu conheci quando ele já era coronel e que me contou como foi essa captura vergonhosa para o José Genuíno. E mais do que isso, ela cita Dirceu, que foi para Cuba e arquitetou todo um movimento revolucionário, veio para o Brasil na clandestinidade, e todos eles, Paulo, neste momento em que a gente está discutindo uma anistia, todos eles foram contemplados com uma anistia que foi colocada na mesa sabendo que nós estávamos tratando de assaltos de bancos, de assassinatos. Não podemos esquecer do soldado Mário Cosel Filho, ali em São Paulo, que foi explodido literalmente pelo grupo da Dilma Rousseff. Então você veja que nós temos um Franklin Martins hoje, que a esposa do Franklin Martins foi citada há pouco tempo como alguém que estava nas negociações recebendo dinheiro do Maduro durante campanha eleitoral que os marqueteiros brasileiros estavam fazendo ali na Venezuela. Nós temos o Dirceu participando da arquitetura que foi montada de financiamento do Foro de São Paulo com o uso do BNDES e, mais ainda, das empreiteiras e do dinheiro que era colocado e pago no exterior, que nós vimos na Lava Jato. Então são pessoas que voltaram a praticar crimes mesmo sendo anistiadas de um período em que elas cometeram vários crimes. Então você veja, Paulo, que é de uma infelicidade, mas de certa maneira eu digo que eu fico triste por duas razões. A primeira é que ela é uma mulher que inclusive é esposa de um general, provavelmente pelo sobrenome que ela cita da própria família, deve ser uma família que teve sim atingidos ali. E esse oficial general, eu dei uma olhada ali no currículo, é um engenheiro militar que teve muitas qualificações, alguém que realmente estudou no exterior. Não sei por que ele e a sua esposa têm esse tipo de postura, talvez nem ele tenha. E, inclusive, aí eu dou um momento literário para a nossa audiência. E até uma sugestão para o marido, para o general, que é o esposo dela, que é um general da área de engenharia, que possa entregar para a sua esposa um livro, que aí eu dou um momento aqui de... É um momento literatura para a nossa audiência. Veja só. Esse livro aqui, desculpe, estava de cabeça para baixo, eu vou colocar aqui agora certo. A Verdade Sufocada. Esse livro aqui, ele conta a história de todos esses guerrilheiros e de todas essas pessoas que ela cita. Inclusive conta a história das pessoas que foram, sim, alcançadas por violência. E, inclusive, com muita honestidade, conta os bastidores, mas dos dois lados, né, Paulo? Com honestidade intelectual. Então eu digo para você que eu fico triste porque ela está se inspirando, infelizmente, na herança deixada pelo ministro Barroso. Sabe por que eu digo isso? Porque o ministro Barroso, ele se ufanou de dizer que o Supremo Tribunal Federal assumiu um papel político e parece que ela acha que o Supremo, ou que o Superior Tribunal Militar também deve exercer um papel político. E isso é um absurdo. E o segundo ponto que eu fico muito triste é que ela está se inspirando em péssimos exemplos, como Gilmar Mendes e tantos outros, que vão participar de eventos públicos e se manifestam politicamente, o que não é papel de um integrante do Poder Judiciário. Agora, eu vou te dizer algo aí de bastidores, pode ser que seja mentira, pode ser que seja verdade, mas dizem que ela fez essa rasgação de seda ali para o José Dirceu e para os militantes, porque ela almeja uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. E dizem que aquela cadeira feminina que deveria repor ali a ausência da Rosa Weber estaria reservada para ela, e essa sua manifestação, talvez, esteja dentro desta ideia de você alimentar uma militância política para ser valorizada. Eu só espero, Paulo, que no Senado Federal eles entendam o perigo, já que deixaram passar o Flávio Dino,
o que foi um absurdo de você deixar um Supremo Tribunal Federal receber um ministro que é um ativista político, um governador, um militante político, espero que eles não repitam o erro. E mais ainda, eu espero que os 10 oficiais generais que estejam ali, que trabalhem com ela, consigam fazer a contenção, porque o Lula, ele já nomeou uma segunda pessoa. Veja, existem agora 2 mulheres no STM, a Marisa de Andrade, mas também a Verônica Abdala Sterman, que também foi nomeada, as 2 mulheres, para o STM para fazer militância política, por incrível que pareça, Paulo. Olha, o que é curioso é que, para ela, essas pessoas que cometeram crime estavam lutando pela derrubada de um governo militar, no qual hoje ela julga um setor militar. Veja, para ela, essas pessoas estavam certas, que estavam lutando pela derrubada de um regime. E agora ela quer condenar as pessoas de agora que estão sendo acusadas de lutar pela derrubada de um regime. Então veja a incoerência dela. Seria o quê? A diferença aí é a ideologia, a conivência e a conveniência, porque para aquela época valia. E essas pessoas que lutavam, que mataram, que roubaram, que sequestraram, como no caso do embaixador americano, o Charles Albright, isso aí tudo valia. Não, eles são heróis. E ainda se pede perdão, sendo que essas pessoas foram anistiadas e continuaram, como você disse, na criminalidade, crime de colarinho branco, o que leva a gente a deduzir que o problema deles não era de ideologia, e sim de caráter, porque cometiam crimes naquela época e continuaram cometendo crimes mesmo depois de anistiados. E para ela, eles são heróis, são mártires. E ela prometeu caçar a patente dos militares que forem condenados agora, entendeu? Por esse suposto golpe militar e condenados com base em delações apenas. Veja a incoerência. Então, eu fiquei me perguntando o tempo todo qual seria a razão de tudo isso e você veio com uma resposta, uma possível resposta. Ela pode estar querendo vitrine para ocupar uma posição no Supremo Tribunal Federal. Pode ser verdade, como pode ser mentira, como você mesmo disse, é uma conversa de bastidor, mas que encaixa, é uma luva que encaixa nessa mão. Gerson Gomes, muitíssimo obrigado. Nós temos a semana inteira aí para acompanhar, muita coisa ainda vai rolar e todo final de semana, da agora para frente, é uma bomba, né, Gerson? Obrigado, viu? Verdade. Grande semana que nós teremos e eu vou ficar de sobreaviso, porque tem muita coisa que pode acontecer nesse interregno. Talvez a gente não chegue até a sexta-feira, mas eu fico aqui aguardando a sua chamada. Obrigado uma vez mais e obrigado a essa nossa audiência sensacional. Forte abraço, Gerson. Obrigado a você. E nós ficamos por aqui com este programa, lembrando a você que amanhã, nesta terça-feira, ao meio-dia, estamos de volta com o nosso programa ao vivo e a cores. E amanhã a gente tem uma novidade aqui, hein? A gente tem uma pessoa a ser entrevistada que vai ser bem legal, né? Dá para a gente aproveitar bem aqui o conteúdo dessa pessoa, que deverá ser o presidente do Partido Novo. Queremos saber como é que está, né, os bastidores de tudo isso aí. Nós vamos perguntar para ele. Amanhã ao meio-dia, se você quiser saber como é que está acontecendo esses bastidores da política de verdade e o que será feito da agora para frente, lá na Câmara dos Deputados e no Senado, seria interessante acompanhar essa entrevista. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela preferência e até esta terça-feira. Tchau.